Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal de palestras espíritas. Dessa vez o tema é Morri. E agora? Breves reflexões sobre a morte. Agradeço a você que está assistindo ao meu vídeo. Agradeço a Deus pela oportunidade da realização deste pequeno trabalho. E agradeço muito quando você deixa um comentário, compartilha o vídeo também e se inscreve em meu canal do YouTube. Fico sempre muito grato com relação a isso. Mas você deve estar se perguntando, mas tantas vezes já se falou sobre a morte, né? Mas é sempre uma nova visão, uma visão diferente a respeito desse momento pelo qual todos nós passamos. E é muito importante que nós reflitamos sobre esse momento, porque ele fatalmente vai chegar. Mas com relação à morte, a principal surpresa do indivíduo ao se defrontar com a experiência da morte é que ele continua vivo, porque a morte ela não existe. Acreditar na imortalidade espiritual implica em modificar por completo os padrões da vida, os padrões de vida, quando comparados com o perfil daquele que é materialista, aquele que não crê em nada além da morte. Morreu, acabou. Seria, digamos assim, até muito injusto, né, se isso efetivamente ocorresse. E não ocorre, claro. Mas a pessoa faz e desfaz durante anos e anos aqui e depois morre, não tem nenhum compromisso, não tem nenhuma consequência das suas ações. Seria muito fácil e muito injusto também. É por isso que Deus nos criou a todos nós imortais. O que morre é o corpo físico. Mas o materialista que não crê nada, né? Além, depois que morre, acho que não tem mais nada, né? Então, aquele que imagina o fim absoluto ao término da existência física, ele não tem razão nenhuma para ser uma boa pessoa, para ajudar o outro, para ser solidário, para ser honesto, para ser caridoso. Tudo deixará de existir mesmo. Então, para que considerar a ética e os valores defendidos pelos moralistas? Pensa o materialista. No entanto, quando nós admitimos a continuidade existencial após o túmulo, somos naturalmente impelidos a adotar mínimas providências para considerar como ficará, vamos indagar, nossa situação do outro lado da vida. As concepções religiosas acerca do assunto são variadas e às vezes conflitantes também, o que é normal. Porém, essa é a razão da existência das mais diversas religiões, pois cada religião tem uma explicação à sua maneira de como ficará a alma após a morte do corpo físico. Portanto, o céu, inferno e purgatório, sono eterno, espera de julgamento, são opções tradicionalíssimas que as doutrinas dogmáticas oferecem e ensinam aos seus seguidores. O Espiritismo, no entanto, tem mais, muito mais a explicar, a oferecer. A vida futura, ela contém a explicação para o entendimento da mensagem de Jesus. Jesus que é o governador espiritual do planeta Terra. Jesus que é aquele que nos legou lições extraordinárias e que sempre está conosco, porque Jesus não foi embora. Jesus permanece conosco, mas no plano espiritual. Ou seja, ele perdeu o corpo físico, mas continuou vivo e continuará vivo para todo sempre, como nós também.
Por isso que, sem a perspectiva da continuidade da vida, ficamos limitados a estreitos horizontes que nos impedem de ampliar a própria visão para um entendimento mais aprofundado do verdadeiro significado da vida, em sua expressão de imortalidade. Qual o objetivo da vida? Para que estamos aqui, se não é para nos melhorarmos, ajudarmos a melhorar aqueles que convivem conosco, sermos ajudados a nos melhorar? Esse é o objetivo da vida. E é muito desafiador. Mas, usando a razão, entendemos que Deus, sendo bom, como Ele efetivamente é, justo, como Ele realmente é, o maior patrimônio que Ele ofereceu a nós, espíritos, seus filhos, foi nos conceder a imortalidade como espíritos. Esse é, sem dúvida nenhuma, o maior patrimônio que Deus nos ofereceu. Essa condição, ela é inerente à nossa natureza, portanto não há como excluí-la, por mais que alguém tenha esse propósito. Nem nós mesmos conseguimos eliminar a essência divina que guardamos na intimidade do ser, pois reconhecer a paternidade de Deus implica assumir a postura de filhos, que é o que nós somos em relação a Deus. Deus é o nosso Pai, como Jesus nos ensinou. E Jesus é Pai de todos nós. Nos criou por amor, para que nós tenhamos alegrias, felicidade na vida. Mas isso é uma conquista de cada um de nós, os seus filhos. Por isso Ele nos oferece, então, as reencarnações sucessivas. Não consigo equilibrar-me em uma, terei outra, e outra, e outras, e assim sucessivamente, até que eu me equilibre e não tenha mais a necessidade da reencarnação, como temos agora. Como espíritos ainda imperfeitos, precisamos reencarnar. Mas os grandes missionários enviados por Jesus não têm mais a necessidade da reencarnação, mas reencarnam para nos ajudar. Entretanto, por mais que tenhamos a ideia da nossa imortalidade, a experiência da morte física é algo que ainda nos causa estranheza, surpresa e, por que não dizer, mal-estar também. Nascemos, morremos, renascemos inúmeras vezes e continuamos nos acertos e desacertos das provas e expiações, repetindo lições não apreendidas, indo e vindo e tornando a voltar. Assim é a vida. Esse é o desafio, esse é o objetivo da vida. E a morte ainda nos causa grande impacto, sem dúvida nenhuma, porque ainda somos criaturas muito materialistas, muito ligados às coisas materiais, muito ligados às posses materiais. Então, quando observamos e acompanhamos entes queridos, familiares ou amigos próximos, despedindo-se da presente reencarnação, que é uma vida, a gente chama de vida, mas é uma vida temporária. E quando eles acessam o portal da realidade moledora, é quase inevitável refletirmos sobre a transitoriedade da existência passageira que estamos vivendo agora. E refletimos sobre a importância da vida ser perene, para sempre. É indispensável que tais reflexões se manifestem enquanto estivermos a caminho, do lado de cá, no plano material. E o Espiritismo concede-nos essa extraordinária oportunidade por nos oferecer os elementos indispensáveis para que pensemos mais amplamente, entendendo a essência da vida no antes e depois da breve passagem pela vida material. Do outro lado da vida, não há milagres. E a morte não nos transformará num passe de mágica. Continuaremos a ser o mesmo indivíduo. A situação a ser encontrada por lá, quando a gente diz lá, parece que a gente está se referindo a um local circunscrito.
Mas na realidade nós estamos envoltos pelo mundo dos espíritos. Nós estamos envoltos pelos espíritos desencarnados. Então esse lá não está longe de nós, está aqui entre nós mesmos. Então, a situação a ser encontrada é exatamente aquela que estamos construindo aqui nesse momento. Porque nós somos os construtores da nossa vida. Nós estamos construindo o nosso destino em cada ação que nós realizamos. Por isso, não percamos tempo em dúvidas e questionamentos desnecessários. Esforcemo-nos por praticar a lei de justiça, amor e caridade na sua essência e plenitude. Isso sim é que fará a diferença fundamental entre a felicidade ou a infelicidade no grande amanhã que aguarda por todos nós. Então a felicidade que eu espero ter na vida futura, eu estou construindo-a agora. E quando eu retornar para o plano espiritual, quando esse corpo físico perder as suas energias, isso vai ocorrer e vem ocorrendo. Porque como matéria, o meu corpo físico vai aos poucos se desgastando. Então ocorrerá a morte do corpo físico. E eu levarei comigo as minhas conquistas. E os meus vícios também. E continuarei vivendo para todo sempre. Nós somos espíritos imortais. Pensemos nisso. Reflitamos sobre isso. Deixe aqui o seu comentário. Compartilhe o vídeo se você achar que ele possa ser interessante para você ou para outras pessoas também. E se puder, deixe um like se você gostou do vídeo, ou se viu o vídeo até agora. E se puder, se inscreva em meu canal do YouTube. Se você quiser, me ajude também a que mais pessoas se inscrevam em meu canal do YouTube. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a sua atenção e vamos repetir, né? Morri, e agora? Ora, agora a vida continuará, só que numa outra dimensão, continuará no plano espiritual. Muito obrigado, fique bem, fique em paz.